Olá pessoal, bem-vindos a mais este estudo visual. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma análise acadêmica e estritamente cronológica de como grandes crises históricas acabaram moldando os textos do Novo Testamento. A ideia aqui é deixar de lado a ordem tradicional dos livros que a gente já conhece tão bem e alinhar essa literatura com a verdadeira linha do tempo da história. Porque, vamos ser sinceros, esses documentos não caíram do céu prontos em um vácuo, né? Eles foram forjados no calor do momento, em meio a missões, perseguições intensas e debates teológicos fortíssimos. Essa nossa jornada visual com certeza vai transformar a forma como a gente entende a evolução desse movimento nos seus primeiros séculos de existência. Vamos lá? Para facilitar, nós dividimos essa evolução em 6 fases históricas bem claras. A gente vai passar pelas primeiras cartas práticas, depois entender a crise que gerou o primeiro evangelho, avançar para a expansão e a obra de Lucas, encarar os tempos de perseguição e visões apocalípticas, ver como eles lidaram com a liderança e a defesa da fé, até finalmente chegarmos aos últimos escritos. Então, começando do começo, a primeira fase focada totalmente nas primeiras cartas práticas. Essa primeira fase documentada do cristianismo primitivo traz um fato super curioso. Os primeiros escritos não eram tratados teológicos enormes ou sistemáticos, nada disso. Eram respostas extremamente práticas e urgentes. O movimento literário começou meio que apagando incêndios, sabe? Eles lidavam com o dia a dia e os conflitos daquelas comunidades que ainda estavam nascendo. Segundo as estimativas acadêmicas, o texto cristão mais antigo que foi preservado é a primeira carta aos Tessalonicenses, ali por volta do ano 50 a 51. E ela divide essa era inicial com a carta de Tiago e a carta aos Gálatas. O recado era claro, a comunicação precisava ser rápida e direto ao ponto. E o contraste entre essas cartas é bom demais de se observar. De um lado, a gente tem Tiago com um foco super universal na ética prática cristã, ou seja, como viver e agir em comunidade. Do outro, temos o apóstolo Paulo travando uma verdadeira batalha teológica urgente em Gálatas, lutando contra a exigência estricta da circuncisão. Notem como esses textos tentavam de forma até desesperada resolver problemas práticos e muito imediatos nessas novas comunidades. Eles estavam ditando os rumos éticos e a própria identidade do movimento na prática. E toda essa praticidade chega ao seu auge na década seguinte, com as cartas fundamentais de Paulo. É o retrato perfeito de um movimento que precisava lidar com as fraturas reais das igrejas locais, tipo as divisões lá em Corinto. A gente também percebe a dura realidade da oposição nessa época. Filipenses, por exemplo, foi escrita diretamente da prisão. Tem até questões sociais super íntimas, como aquele bilhete a Filemon sobre um escravo fugitivo. E foi toda essa bagagem, toda essa experiência pesada de campo pastoral que culminou na maturidade alcançada em Romanos, que sem dúvida é a obra teológica mais densa desse período inicial. Agora, a gente entra na segunda fase, a grande crise e o surgimento do primeiro evangelho. Porque o cenário estava prestes a mudar drasticamente. Para quem estuda história, tem uma pergunta fundamental aqui. Como a destruição do Templo de Jerusalém, lá pelo ano 70, alterou a rota desses escritos? Pense nisso. O centro geográfico e simbólico dessa galera simplesmente desmoronou sob o peso do Império Romano. Isso acabou forçando uma mudança vital. As tradições que antes eram orais sobre a vida de Jesus precisaram, com urgência, se transformar em registros escritos permanentes. O que nos leva ao ponto crucial, o Evangelho de Marcos. Estimado entre os anos 68 e 73, a Academia o reconhece amplamente como o primeiríssimo evangelho a ser escrito. Ele nasceu literalmente das cinzas dessa crise pós-templo. Foi uma necessidade urgente de criar uma narrativa base, uma estrutura para uma igreja que estava crescendo rápido, mas que, ao mesmo tempo, estava perdendo suas raízes físicas lá em Jerusalém. Entramos na terceira fase, expansão e a obra lucana. Com o movimento se expandindo forte entre as décadas de 80 e 90, saindo dos limites da Palestina, aquele texto fundamental de Marcos precisou ser adaptado. A ideia estava se espalhando para novos públicos. Então Marcos serve como essa base pós-templo, mas aí entram Mateus e Lucas, que pegam esse alicerce e o expandem de um jeito muito deliberado. Mateus organiza o seu texto para dialogar intensamente com uma comunidade judaico-cristã. Já Lucas foca direto num público gentílico, ou seja, os não-judeus. É fascinante ver o material literário se adaptando brilhantemente à nova demografia do movimento cristão. Durante esse mesmíssimo período de expansão, as cartas da chamada escola paulina, como Colossenses, começam a bater de frente com o que os acadêmicos chamam de heresias gnósticas precoces. Ao mesmo tempo, surgiu a necessidade de documentar até onde o movimento já tinha chegado. O resultado? A redação do livro de Atos, que é a segunda parte da obra de Lucas, documentando aquela expansão geográfica formidável da igreja.
indo de Jerusalém até o coração do Império, a cidade de Roma. Quarta fase do nosso estudo: perseguição e visões apocalípticas. Chegando mais perto do final do primeiro século, aquele tom otimista de expansão, infelizmente, dá lugar a um clima super tenso. Era pressão sistêmica e literatura de resistência pura contra o Império Romano. De um lado, a gente tem a primeira carta de Pedro servindo como um abraço, um encorajamento pastoral fortíssimo para cristãos que sofriam perseguição pesada lá na Ásia Menor. Do outro, o livro de Apocalipse, que é o auge absoluto da literatura apocalíptica, escrito sob a sombra esmagadora da perseguição do imperador Domiciano, a literatura que muda de figura. Não é mais só sobre organizar a igreja, mas sobre como sobreviver e manter a esperança viva de frente para um império hostil entre os anos 80 e 100. O que nos traz a quinta fase: liderança e defesa da fé. Com a virada do século batendo na porta, o perigo principal começou a vir de dentro de casa. A dor de cabeça agora era a disputa doutrinária interna e como manter a liderança institucional intacta. É bem nesse contexto que a gente vê surgir o Evangelho de João, perto do ano 90 ao 100, trazendo uma teologia super distinta e uma cristologia altíssima, bem diferente dos evangelhos anteriores. Logo na sequência, as epístolas joaninas entram em cena primariamente para estancar divisões teológicas profundas dentro da comunidade. E, já no raiar do segundo século, aparecem 1 Timóteo e Tito. Essas são as famosas epístolas pastorais. E o que elas nos mostram? Um movimento que estava envelhecendo e, claro, amadurecendo. Para essa galera sobreviver a longo prazo, era desesperadamente necessário criar regras. Uma organização eclesiástica local muito mais rígida, com protocolos de conduta super estritos para os líderes, o que fica claríssimo nas instruções dadas a Tito lá em Creta. Resumindo, a sobrevivência deles agora dependia de estrutura e de hierarquia. Sexta e última fase da nossa cronologia: os últimos escritos. Agora, nós chegamos naqueles textos que realmente concluem a formação do Novo Testamento. Aqui, a fé já não está nascendo, ela já defende uma tradição bem estabelecida e solidificada. Temos o livro de Judas, por exemplo, que os estudiosos posicionam lá na frente, num período bem tardio, variando do ano 110 até mais ou menos 120 d.C. E essa era tardia é intensamente marcada por alertas muito fortes. O foco é claríssimo: proteger o rebanho. O livro funciona como uma sirene de aviso contra falsos mestres que estavam começando a se infiltrar de mansinho nas igrejas já estabelecidas, tentando corromper uma base que tinha dado um trabalho absurdo para ser construída no século anterior. E para fechar a nossa linha do tempo, atingimos o ponto final acadêmico com a segunda carta de Pedro. A composição dela é estimada para um período ainda mais avançado, situando-se lá entre os anos 120 e 130. Este é considerado, de forma geral, o livro mais tardio de todo o conjunto. A importância histórica de 2 Pedro é gigantesca porque demonstra uma total maturação institucional do cristianismo. É um documento que oficialmente olha para trás e cita as antigas cartas de Paulo, sim, aquelas mesmas respostas práticas sobre brigas em Corinto, na Galácia, que vimos no começo, só que agora elas já são tratadas com status sagrado de escritura. O círculo finalmente havia se fechado. Sensacional, não é? E assim, ao terminarmos essa evolução cronológica completa, fica esse desafio analítico para a gente refletir. Como ler esses 27 textos na exata ordem em que as crises e as expansões aconteceram muda a nossa compreensão sobre tudo o que estudamos até aqui. Olhar para a história antes da teologia revela para nós um cristianismo extremamente dinâmico, muito real e forjado sob pressões absurdas. É uma provocação e tanto para continuarmos pesquisando sobre esse período que é tão fascinante para a história humana. Obrigado por acompanharem e até o nosso próximo estudo visual.